Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que hora que vocês vão assistir esse vídeo. Bom, eu estou estudando bastante, né, como sempre, e eu decidi, como não estão acontecendo as nossas reuniões, eu decidi gravar algumas coisas que eu estou coletando, né, que eu estou estudando, para o nosso grupo de apometria, e eu pensei em duas séries, vamos dizer assim. Uma sobre esse cara aqui, tratado do Barão de Potê, sobre o magnetismo, né, que é a origem antes de Kardec do magnetismo animal e do que viraram os passes, né? Na verdade, eles já faziam os passes na época, mas depois, muitos anos depois, né, isso foi sendo desenvolvido dessa forma. Era visto como magnetismo animal. Isso aqui é um tratado em 12 lições, né? Eu mapeei metade dele, né, em pequenos mapas, e aí eu queria mandar vídeos para vocês de cada lição. Essa seria uma série. A outra série seria do curso do Robson, né? Pequenos vídeos também com o que eu venho mapeando dos vídeos, porque o que eu percebi é que não é fácil perceber isso, né? O Leonardo Muller, que faz a maioria dos vídeos, ele é muito prolixo, ele abre muitos parênteses nos vídeos, então até chegar ao ponto da informação mesmo mais importante, às vezes a gente leva muito tempo para retirar essa informação do texto dele, né? Então eu mapeei também, eu vou assistindo os vídeos e vou mapeando junto. Eu acho que a gente comentar entre nós, eu posso mandar um vídeo, né, curto sobre uma unidade do curso e vocês comentam em áudio de volta, pelo menos a gente cria uma interação, tá bom? Então, para começar, eu vou falar sobre o mapeamento da primeira lição do Barão de Potê, sobre o magnetismo. É o primeiro teste que eu quero fazer. Estou fazendo assim, no chute. Tive a ideia e estou fazendo. Tô todo desmilinguido aqui, né, nessa quarentena maluca aí. E decidi gravar e vamos ver se vocês gostam da ideia. Aí pelo menos a gente retoma os contatos e os papos sobre o tema da apometria e do magnetismo, tá? Em tempo, acho interessante dizer, eu estou praticando o magnetismo aqui, estou dando passe na Rê. Estudar sem a prática, né? Eu tenho oportunidade aqui de fazer a coisa, não vou fazer? Então eu já estou praticando e tem sido legal, tem dado resultado, assim. Tá bom? Então eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Então vejam. Isso aqui é um mapinha, tá? Esse é curtinho, da primeira lição do Barão. O que ele chama de lição são passagens, né? A história do magnetismo é muito interessante de ler, porque mostra desde onde eles partiram até chegar no Kardec e até chegar aos conceitos da apometria, que no final das contas é a manipulação do magnetismo, né? Então vamos lá, lição 1. O que o Barão fala na lição 1? Ele fala que condenar como impossíveis coisas pouco verossímeis testemunhadas por pessoas dignas de fé é se vangloriar por uma presunção temerária de saber até onde vai a possibilidade, que é uma passagem do Michel de Montaigne, que é um filósofo, e ele era envolvido ali com o movimento do magnetismo na época. Você vê, ele morreu em 1592. Então ele diz o seguinte: considerar como impossíveis coisas que você não tem como provar que não exista é uma presunção temerária, no sentido de ser uma soberba, né? Que você não sabe até onde vai a possibilidade. É isso que ele está falando. Achei interessante de marcar isso.
E aí o Barão faz dá uma geral sobre a evolução do tema do magnetismo, né? Começando pelo Mesmer, que faleceu em 1815, né? Ele é de 1734, olha de quanto tempo a gente está falando. A gente está falando de 120 anos antes do Livro dos Espíritos, se eu não me engano. O conceito do magnetismo já estava sendo pesquisado. Então eu coloquei alguns highlights aqui para comentar, tá? Eu aumentei bastante aqui, espero que dê para vocês lerem na tela. 1776, o Mesmer encaminhou uma memória, que era um relatório, né, sobre a descoberta dele sobre o magnetismo para as corporações científicas da Europa. Ninguém respondeu, só a Academia de Berlim respondeu laconicamente, dizendo que ele era um visionário, mas, sim, sem dar apoio nenhum, né? No que o Mesmer e os médicos envolvidos com o magnetismo da época concordavam. E é isso que eu acho interessante, porque isso aqui é a origem da apometria, é a origem do espiritismo e a origem da apometria, né? Então eles falam de uma maneira muito interessante de ver, falam sobre o fluido. Então ele diz assim: todos os movimentos internos e externos do nosso corpo, seja em termos de saúde ou de doença, operam por meio dos nervos. Beleza, era a visão dele na época, né? Hoje a gente sabe que tudo bem, tem grande fundo de verdade, mas não é bem assim. A própria ação dos nervos dependia da ação de um fluido muito sutil, que já é o fluido universal aqui, né? Então ele já identificou que existia um fluido. Esse fluido era submetido a muitos agentes, dos quais alguns estão fora de nossos corpos e outros estão dentro de nós, como a nossa vontade, nossas paixões e a organização da nossa máquina interna. Ou seja, o fluido ele é submetido à nossa vontade, né? Ele já tinha essa consciência. O estado normal das nossas funções, do qual depende a nossa saúde, são mantidos pela ação regular dos nervos. Ou seja, a cura de nossas doenças é operada pelas febres e crises, na visão deles na época, né? A cura não tinha como acontecer sem que acontecesse uma crise. E, filosoficamente, é verdade, né? A gente sente dor, a gente sente palpitação, tem febre, tem uma série de coisas que é o que ele chama de crises, né? E a cura seria operada por essas crises, que é a resposta do organismo. O que ele descobriu? Esse era o conceito dele, tá? O fluido estava vinculado. O que ele fazia? Ele fazia uma conexão do fluido universal com o nosso sistema nervoso. Essa era a percepção do Mesmer na época. O que ele descobriu que a área científica da época recusava-se a aceitar? Mesmer encontrou a maneira de dirigir à vontade, né, na própria vontade, e por métodos fáceis, o fluido que coloca os nossos nervos em ação, proporcionando-lhe o que eles necessitam, seja para a manutenção da saúde ou para a cura de enfermidades. Então, aqui fica bem claro, ele fazia uma conexão do fluido universal, que ele não sabia o que era ainda, né? E acho que até hoje a gente não sabe, né? A gente sabe da existência dele, mas a gente tem descrições na obra de Kardec, mas a gente não... eu acho que a gente, apesar de ter muita informação, a gente sabe pouco. Ele descobriu que, através da força de vontade, você consegue mover esse fluido e criar um bem-estar, ou um mal-estar, ou uma manipulação ali, porque esse fluido teria relação direta com o nosso sistema nervoso, tá? O que deixou ele famoso? Quando ele chegou em Paris em 1777, ele foi ignorado pela comunidade científica, como já era ignorado antes, mas ele era muito procurado por celebridades para realizar tratamentos de saúde, todos realizados com sucesso e com curas surpreendentes. Então a fama dele correu ali por Paris. Após sua atuação em Paris, houve uma cisão entre os apoiadores do Mesmer e a comunidade científica, que combatia os conceitos da magnetização. Claro, até hoje, né, a gente vê que a humanidade não mudou muito, né? O magnetismo, como trazia a facilidade da cura,
da possibilidade da cura, ia de encontro com uma indústria que já havia na época, né? Vamos lá. Então, o que aconteceu? Os apoiadores dele, inclusive os médicos que utilizavam os conceitos da magnetização, foram perseguidos e ameaçados pelas entidades médicas da época, assim como acontece hoje, né? Com muitas áreas. Mas, apesar das perseguições em todos os cantos da França, surgiram as sociedades da harmonia. Vou corrigir aqui. Sociedades da harmonia, onde os seguidores do Mesmer davam andamento às práticas de cura através do magnetismo. Virou um movimento ali meio à parte, né, da comunidade científica. Mesmer aceitou então uma proposta para formar alunos que disseminaram em seguida de forma discreta os conceitos do magnetismo. Então ele é o precursor. A partir dessa experiência dele, né, e dessa formação de alunos nessas sociedades, o magnetismo começou a se desenvolver ali entre o século XVII, século XVIII e século XIX. E se transformou em outras coisas, né? O espiritismo trouxe muito conhecimento, a gente tem a apometria hoje, mas é a partir do Mesmer que a coisa começa em matéria de estudo, tá? Aí nós vamos para um aluno dele. Aqui só um complemento, né? O Mesmer deixou Paris em 1802, foi viver no sul da Alemanha e faleceu em 1815 aos 81 anos. O Marquês de Puységur, nascido em 1751, foi discípulo direto do Mesmer, assim como os irmãos mais novos dele, né? Tinha Marquês, tinha o Conde de Puységur, então esses personagens a gente encontra no livro, né? Encontra na história do magnetismo. Participou da Sociedade da Harmonia, foi o descobridor do sonambulismo magnético que utilizava em seus atendimentos. Então vejam, o Marquês de Puységur é o cara que começou a identificar, além do magnetismo, a mediunidade, que eles chamavam de sonambulismo magnético. Então esse é o cara que viu que tinha um negócio diferente ali na época, né? Isso na virada do século XVIII para o século XIX. Foi protagonista do segundo surgimento do magnetismo, que durou muito mais tempo e foi muito mais discreto, porque a sociedade científica não aceitava, né? E a partir de 1784 ele praticava o que se chamava na época de mesmerismo, que é a transmissão do fluido vital através do fluido magnético com o objetivo da cura de enfermidades. Passe magnético. Esse é o cara que iniciou o movimento em massa de cura, né, através do fluido magnético. Seu grupo de estudos e prática manteve ativo até a Revolução Francesa, quando ficou preso por 2 anos. Após a Revolução, uma nova geração de magnetizadores surgiu, dando andamento às práticas. Após essa primeira fase de desenvolvimento com o Mesmer e o Puységur e outros célebres pesquisadores, os temas relacionados ao magnetismo foram resgatados pelo espiritismo, hipnotismo e parapsicologia. Então a coisa foi sendo, né, desmembrada em outros subtemas a partir do magnetismo. E aí, para concluir essa primeira lição, características do magnetismo segundo o Barão de Potê. Ele já colocava, né, isso no século XIX já, que o magnetismo é uma verdade consoladora, verdade oculta do organismo que os homens desconhecem, maravilhosa faculdade da alma humana. Olha a descrição do cara. Não é preciso fé para empregá-lo ou recebê-lo, só a vontade, né? Força da vontade. Todos nós o possuímos, sendo resultado do nosso organismo. É a prova de que cada indivíduo traz em si mesmo sua vida, sua própria morte, sua própria saúde, sua própria doença. Olha que forte isso aqui. Muito legal isso. Prova da manifestação da natureza em nós. Muito legal também. E possibilita que, imitando a natureza, possamos levá-la a esforçar-se além de suas produções rotineiras, né, ordinárias, obtendo ajuda na cura de doenças. Então isso vai muito de encontro com o que a gente lê sobre a apometria, né? De que o que a gente, no final das contas, o que nós estamos mexendo com o magnetismo e esses temas todos
manipulação né, o trabalho ali com as forças da natureza, uma força natural, né? Então é muito legal estudar esses primórdios, porque eles já traziam esse conceito muito forte e são muito importantes até hoje, né? No final das contas, você vê, século XVII, a gente está falando, quando começou a coisa com o Mesmer. Beleza? Essa é a lição 1, os highlights da lição 1 dele. O próximo que eu vou mandar, eu devo pegar uma das unidades do curso do Robson, que eu mapeei, provavelmente um dos módulos 6, 7 ou 8, né, que são os 3 últimos ali, março, abril e maio, que aí já vem do isolamento para cá, né, a gente não comentou nada pessoalmente, e vou fazer os vídeos. Os vídeos serão menores, né, esse está com 15 minutos, mas os próximos serão bem menores, porque nessa eu expliquei a minha intenção, o que eu queria fazer. Então eu quero mandar vídeos menores. Beleza? É isso. Beijo no coração.